Vamos abrir no Salmo de número 126, a partir do versículo 1. Glórias a Deus, exaltado seja o nome de Jesus. Toda honra, toda glória e toda ação de graça seja dada ao nosso Deus. Salmo 126, diz assim a palavra: quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Cegar aí é colher, ok? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou a sua colheita. Vale um amém da igreja? Vale um glória? Amém? Assim está lida a palavra do Senhor e abençoada. Queridos e queridas, eu tenho uma palavra para vocês, para nós nesta noite, extraída do Salmo de número 126. Salmo 126 faz parte de uma coleção de salmos que se chama os Salmos de Romagem ou de Romaria. Todas as vezes que os judeus, eles saíam das terras longínquas, do Salmo de número 120 ao 134, eles vinham pelo caminho cantando quando estavam indo a Jerusalém, pelo menos uma vez por ano. O judeu, ele tinha o costume, quando ele morava nos lugares longes, de vir até Jerusalém. Sabemos que Jerusalém, para o judeu, é algo precioso, é algo valioso, porque Jerusalém foi instalado o templo que Deus revelou ao rei Davi, que foi levantado, erigido por Salomão, e ali Deus habitava, Deus manifestava a sua graça, a sua glória e o perdão através de sacrifícios que era feito no templo. Então o povo, pelo menos uma vez por ano, saía a sua família, depois juntava outras famílias, e pelo caminho eles vinham, e vinha aquela grande multidão, em romaria, em romagem, até a cidade chamada Jerusalém. E no meio desta vinda para Jerusalém, que poderia durar um dia ou vários dias, eles vinham cantando, eles vinham salmodiando ao Senhor. Você pode perceber que essa divisão aqui desses 150 salmos, na Bíblia ou no inário, porque salmo é a mesma coisa de inário. O inário dos israelitas não tem divisões, não tem capítulo, não tem versículos. E tinha aqui, se você perceber aqui, algumas letras que identificam que existia pausas, tonações, tonalidades, que eles deveriam cantar determinadas partes desses cânticos que estavam aqui. Por isso que você vai perceber que tem palavras como selá e outras, que aqui é colocado para nós podermos entender que alguns hinos eles cantavam com outra entonação, outros deveriam ser cantados mais ritmados, outros mais lentos, mas eles vinham cantando. E esta parte aqui do Salmo, que é o Salmo de número 126, eles cantavam com um objetivo. Qual era o objetivo? O objetivo deles lembrarem e deles agradecerem a Deus de os ter tirado do chamado cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico, nós sabemos muito bem que a Babilônia, ela é um sistema, não é, político, governamental, que pelo qual existiam reis que passaram, dinastias que passaram, rei assírio, e então estes reis, eles tiveram a conquista de muitos lugares no mundo. Um deles, chamado Nabucodonosor, nós sabemos muito bem que ele conquistou o mundo inteiro. E nesta conquista do mundo inteiro, Nabucodonosor conquistou o território israelita. Israel, pelo fato de estar pecando, errando contra Deus, adulterando, pelo fato de Israel estar adorando outros deuses, Deus permitiu que a Babilônia viesse, cercasse, ficou 3 anos, uma das partes da história. Se você quiser conhecer mais, estude 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, que fala dos reis também, 1º e 2º Crônicas.
E aí você vai perceber muito bem o que aconteceu quando o rei babilônico cercou Jerusalém. 3 anos ficou cercado Jerusalém. Mas o rei israelita, pelo fato de estar longe da presença de Deus, de achar que tinha todo o poder, o rei babilônico entrou, dominou, queimou toda a cidade, destruiu o templo, destruiu tudo, e pegou aquele povo que sobrou e levou o cativo lá para a Babilônia, lá para o norte. A Babilônia, a capital, ficava ali, entre o rio Tigre e Eufrates, naquela região. E ali na Babilônia, eles foram presos. E quando eles ficaram presos, eles ficaram por um período de 70 anos presos. Neste período de 70 anos, eles tiveram que trabalhar, não podiam sair e voltar a Jerusalém, não podiam voltar a Israel. Trabalharam duro, ficaram como escravo, o rei escravo e o povo escravo. Mas eles começaram a orar ao Senhor, a buscar a presença do Senhor. E nós sabemos muito bem que a oração é a chave para a nossa vitória. A oração abre portas, a oração retarda determinadas coisas que vêm como mal na nossa vida, anula as coisas ruins. A oração é o falar com Deus e a chave do cristão encontrar a vitória de Deus na sua vida. O povo orou, o povo buscou o Senhor, e o que aconteceu? Aconteceu que outros reinos surgiram, e um homem chamado Ciro, ele surgiu e ele derrotou o império babilônico. Este homem era ímpio, e o rei Ciro, quando ele começou a dominar o mundo inteiro, o rei Ciro deu uma ordem para que o povo pudesse ser livre da Babilônia. E quando eles foram livres da Babilônia, olha que coisa interessante, eles tiveram condição de voltar, mas voltar e ver, que vocês compreendem quando leem o livro chamado Neemias, quando leem o livro de Esdras, vocês vão perceber que Neemias é o homem que vem com um remanescente, com poucas pessoas, com aproximadamente entre 2 a 3 mil, para levantar os muros, para levantar as casas, para edificar as casas, e para restabelecer novamente Jerusalém, para restabelecer novamente Israel. E o homem chamado Esdras, com Zorobabel, vem para poder novamente reedificar a lei do Senhor, a palavra de Deus. Por quê? Porque 70 anos é um período, você talvez acha, 70 anos passa rápido, 70 anos parece que não é nada, mas é um tempo longo. 70 anos, o povo durante 70 anos morreram os mais velhos e foram surgidos os filhos. A Babilônia não falava o hebraico, a Babilônia falava outra língua, falava o aramaico, falava o babilônico, falava outras línguas, e eles começaram a perder a cultura, perder a língua. Por isso que quando você estuda sobre a tradução do Antigo Testamento, você vai perceber que o Antigo Testamento, ele, na sua maioria, 99,9%, ele é escrito em hebraico, revelado em hebraico, e tem um pedacinho aramaico. Por quê? Porque Daniel é o profeta do cativeiro, e lá, ele profetizando no cativeiro, ele tem a revelação, mas ele sabia o aramaico, e ele escreveu em aramaico porque ele pensava em aramaico e escreveu em aramaico. Claro que posteriormente, quando teve a tradução do Antigo Testamento para o grego, chamada Septuaginta, que foram 70 homens sábios, anciãos, que se reuniram, eles traduziram o hebraico e o aramaico para o grego, para ter uma amplitude, uma facilidade para entender o original. E aí, o que acontece? Quando eles voltam por Neemias, voltam por Zorobabel, o sacerdote, e voltam também por Esdras, que foi o sacerdote na época, este povo estava lá no cativeiro, sem esperança, mas orando, acreditando em Deus. E agora, quando Deus usa um homem chamado Ciro, um homem ímpio, para abrir as portas e eles serem libertos, novamente, a face deles no cativeiro era de tristeza, a face deles era de descontentamento, era de derrota. Agora, Deus faz vir a alegria, não só no coração, mas você sabe muito bem, que quando uma pessoa é abençoada, não só fica dentro dela, não só fica na alma, não só fica na mente, mas é estampado na face. Vem o sorriso, vem o ar diferente, vem o clima diferente, a pessoa ela expressa pelo seu exterior a maneira pelo qual ela está no seu interior. Da mesma maneira também, se você está triste, não tem como disfarçar, só se a pessoa for muito, desculpa usar a palavra, cínica, só se ela
conseguir mesmo disfarçar, não é? Só se ela for muito artista, mas o exterior nosso expressa o que está dentro de nós. A palavra do Senhor fala aqui, e vai nos mostrar que é o tema que nós queremos trabalhar aqui nesses poucos minutos, é que se nós plantarmos com lágrimas, preste atenção, a única maneira, quem serve a Deus, quando ele planta com dor, quando ele planta com lágrima, quando ele planta com tristeza, mas sabendo que por mais que ele está no aperto, que ele está na luta, que ele está na prova, plantando chorando, não tem como ele colher com choro, ele vai colher com alegria. Quem planta com lágrima, colhe com alegria. Aqui está dizendo o Salmo 126, quando o Senhor libertou eles e os trouxe do exílio, eles voltaram a Sião. Eles estavam anteriormente sonhando, não é? Como aqueles que estavam sonhando, mas o que aconteceu? Eles voltaram, plantaram com lágrima e voltaram. Como que aconteceu e como que mudou esse aspecto da lágrima? Diz que a boca deles agora se encheu de riso. Que coisa linda! E a língua, ela não estava trancada, ela não estava parada, ela não estava sem utilidade, mas agora a língua de quem é abençoado é somente cantar louvores. A língua de quem é abençoado é só bem dizer. A língua de quem é abençoado é somente dar glória ao nome do Senhor, aleluia. Por isso que nós temos que entender, por mais que estamos com lágrimas, vamos usar a nossa língua, não para reclamar, mas vamos usar a nossa língua para nós derramarmos as nossas lamentações no pé do Senhor, porque daqui a pouco as nossas lágrimas, os nossos pedidos, as nossas lamentações vão virar cântico dentro da nossa boca, vão virar cântico dentro do nosso coração. Nós vamos ter a nossa transformação facial, a vitória vai chegar na nossa vida e nós vamos começar a o quê? Dizer glória ao Senhor, aleluia ao Senhor, louvado seja o Senhor que liberta do cativeiro, louvado seja o Senhor que nos tirou da mão do inimigo, louvado seja Deus que nos livrou da enfermidade, que nos livrou da morte. Vamos cantar louvores ao Senhor. É isso que estava acontecendo com este povo, aleluia. Quem planta com lágrima e colhe com alegria, primeiro, deve acreditar no que está plantando. Se você planta, é uma coisa interessante que a Bíblia de Deus diz, que a palavra de Deus diz. Escuta bem, não precisa de você abrir lá em Gálatas, aos Gálatas, o capítulo de número 6, é só você escutar, capítulo 6, versículos 6 a 9 diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ou seja, plantar, isso também ele ceifará, isso também ele colherá. 8, o que semeia na carne, da carne ceifará. O que é a recompensa? Corrupção. O que semeia no Espírito, ou seja, jogou a semente boa, jogou a palavra de Deus, confiou no Senhor, teve fé no Senhor, abençoou as pessoas, orou pelas pessoas. Olha o que a Bíblia fala: do Espírito ceifará a vida eterna. Olha que coisa linda. 9, e não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, não se canse de lançar sementes, mesmo chorando, jogue semente boas. Mas aqui está dizendo: pois ao seu tempo ceifaremos, e não, se não houvermos desfalecido. Você precisa de identificar o tipo de semente e acreditar na semente que você está plantando. O texto aqui ele é bem óbvio. Se você absorveu a palavra, você nunca vai plantar uma semente ruim. Se você conhece aquele que fez com que a semente chegasse até você, que foi ele que te deu, que é Deus, que é Jesus, ele quer que você pegue daquela semente e lance a semente espiritual no solo, por mais que seja com lágrima, por mais que você esteja passando uma luta terrível, lance a semente espiritual, lance a semente que você sabe que ela vai produzir um bom fruto. Agora,
É uma coisa interessante que eu já até falei aqui, eu tenho isso para a minha vida. Você pode escolher o tipo de semente que você quer lançar. Você pode escolher a semente do ódio, você pode escolher a semente da angústia, a semente da perseguição, da maldição, o tipo de semente, não é? Semente da inveja, o tipo de semente que você quiser. Semente chamada, como diz o texto, carnal, humana, semente diabólica. Você escolhe, eu vou lançar essa semente, você lança. E aí você acha que pelo fato de você lançar uma semente carnal, uma semente humana, uma semente diabólica, você vai colher uma semente divina. Aí você está completamente, redondamente enganado, porque escolhemos a semente que nós queremos lançar, mas a colheita você não escolhe. Da mesma maneira que você lançou aquela semente, você vai colher a semente ruim. Quem lança a semente boa vai colher semente boa. Você escolhe a semente que quer lançar, mas a colheita já está preparada para você, porque é Deus que determina a colheita. Se você acreditar que quando você planta com lágrimas e você quer colher com alegria, você tem que acreditar no que você está plantando. Plante coisa boa na vida das pessoas. Plante uma semente de choro nos pés do Senhor. Plante uma semente de amor na vida das pessoas. E aí sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer você colher bênção. Deus vai fazer você colher coisas boas. Deus vai fazer você colher sementes espirituais, para que você seja imensamente abençoado e esteja feliz na presença do Senhor. Vale um amém aí? Amém? Não vos enganei. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Você precisa de entender qual é o tipo de semente que você está plantando. Eu creio que o povo lá cativo, eles estavam plantando sementes de fé, sementes de esperança, sementes de livramento, e pedindo a Deus em oração: Deus, nós estamos aqui chorando, ó. Deus, está difícil o cativeiro, a luta está difícil, mas Senhor, nós acreditamos que vai ter uma hora da nossa colheita, aleluia, vai ter uma hora para colher. Eu escutei uma coisa esses dias que eu entendi, uma coisa interessante, que um pregador estava dizendo o seguinte, ele estava falando assim: olha, nós não podemos tirar o mérito da colheita, porque talvez a pessoa serviu a Deus a vida, vamos supor, 10 anos ele serviu a Deus, plantou coisa boa, semeou coisa boa, e aquela pessoa desviou, e aí a gente pensa assim: pô, aquela pessoa, porque desviou, vai colher coisa ruim. Sim, daquele momento, do 10º ano para frente, tudo que ele plantar lá na frente, ele vai colher durante aquele período que ele está plantando coisa ruim. Mas você não pode tirar o mérito daquilo que ele plantou lá atrás. Ninguém pode tirar o mérito daquilo que você plantou quando você estava servindo a Deus. Vai chegar a hora da colheita boa também, queridos. Vai chegar a hora daquela pessoa colher a coisa boa. Mas aí, quando terminar o período daquela colheita de coisa boa e ela está praticando coisa ruim, ela vai ter que colher as coisas ruins. Nesta noite Deus está nos ensinando algo. Vamos plantar com lágrima, mas vamos plantar entendendo qual é a semente de lágrima que nós estamos plantando. Talvez a semente, obrigado querido, que a lágrima que nós estamos plantando é o cativeiro que nós estamos vivendo. Todos nós passamos problemas, passamos dificuldades, passamos por apertos, mas é nesta hora que nós temos que entender que a minha lágrima não tem que ser murmuração, a minha lágrima não pode ser vingança, a minha lágrima não pode ser ódio, a minha lágrima não pode ser palavra de maldição, mas a minha lágrima tem que ser mostrando para Deus: Deus, sou pequeno, sou falho, sou limitado, mas nesta minha lágrima tem fé, nesta minha lágrima tem esperança, nesta minha lágrima eu creio que o meu Redentor vive, nesta minha lágrima eu sei que o Senhor vai me tirar do cativeiro, nesta minha lágrima eu vou colher, porque uma hora a porta da liberdade vai se abrir para mim, e eu vou passar por esta porta, e vou colher coisas que vão trazer alegria ao meu coração, que é a tua bênção. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Olha aqui que Eclesiastes, escuta bem, capítulo de número 11, vai dizer para nós. Eclesiastes foi escrito por Salomão, que o Espírito Santo deu uma sabedoria muito grande para eles. Escuta aí, capítulo 11, 1 de Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas,
porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Versículo de número 4, escuta bem. Quem observa o vento nunca semeará. Vai escutando mais. O que olha para as nuvens, ele nunca cegará. Versículo 5.